TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito, Dr. José Manuel Teixeira de Camargo, a Vítor Baranauskas, in memoriam, por proposição do vereador Vinícius Gratti. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Vinícius Gratti. Convidamos também para compor a mesa o professor doutor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, Luiz Carlos Kretli. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem a esposa do nosso homenageado de hoje, a professora doutora do Instituto de Computação da Unicamp, Maria Cecília Kalani Baranauskas. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Vinícius Gratti para declarar aberta esta reunião solene. Senhoras e senhores, muito boa noite. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de diploma de mérito o Dr. José Emanuel Teixeira de Camargo, professor Vítor Baranauskas, in memoriam. Por isso agradeço a presença de todos. Convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra: Joaquim Osório Duque Estrada. Música: Francisco Manuel da Silva. E do Hino da cidade de Campinas. Letra: Carlos Ferreira. Música: Antônio Carlos Gomes.
Convidamos todos os presentes a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Vinícius Gratti para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado in memoriam de hoje. Bem, mais uma vez quero dar o meu boa noite a todos e a todas aqui presentes. Eu gostaria de fazer um cumprimento especial à professora doutora Maria Cecília Kalani Baranauskas, Instituto de Computação da Unicamp, é professora doutora do Instituto de Computação da Unicamp e esposa do nosso homenageado, querido professor Vitor Baranauskas. E também cumprimentar meu colega de mesa dos trabalhos, o professor doutor Luiz Carlos Kretli, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Queria dizer que, para mim, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande, nessa noite, poder estar aqui homenageando o professor Vitor Baranauskas. Eu que tive a oportunidade, o privilégio de conhecê-lo em vida e ser seu amigo também por um período de tempo. Professor Vitor Baranauskas, muitos não sabem, eu comecei muito cedo na política, antes mesmo dos meus 18 anos de idade, eu já militava politicamente e a militância minha na época, nesse período, era o meio ambiente. Nós militávamos na área do meio ambiente. E nessa oportunidade, nós fizemos amizade na militância com o professor Vitor Baranauskas, que tinha uma preocupação em relação ao meio ambiente, tinha uma preocupação em relação à saúde da população, e por conta disso pude sim ter aí o privilégio de ser um amigo do professor Vitor, que tínhamos lá até uma certa intimidade, professor, eu o chamava de Vitão, né, se me permite dizer, professor Vitor Baranauskas, um grande amigo deste vereador. Pois bem, eu vou ler aqui brevemente um currículo do professor Vitor Baranauskas, professor titular na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A Unicamp, que é uma universidade que orgulho da cidade de Campinas, vocês puderam acompanhar no hino da nossa cidade, a foto lá da Unicamp. Foi graduado em Engenharia Eletrônica, modalidade Telecomunicações, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1975, e em Física, pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, 1976. Foi mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, em 1979. Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, 1982, e livre docente em Engenharia Elétrica, também pela Unicamp, em 1991. Foi professor conferencista no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em 1985, professor visitante na Universidade de Oxford, em 2001 e 2002. Realizou a cátedra Unicamp Santander nas universidades Complutense de Madrid e Politécnica de Madrid em 2006 e 2007. Participou da comunidade científica internacional em nanotecnologia, representada como membro conselheiro da ICNT e também da ICPE-PA, entre outras. Desenvolveu e orientou pesquisa de base e interdisciplinar nos seguintes temas: interação da radiação eletromagnética com sistemas biológicos,
tecnologia do diamante e nanopartículas, desenvolvimento de próteses ósseas e de cartilagem com polímeros misturados com nanopartículas, sensores de silício poroso e óxidos transparentes, microscopia de tunelamento e força atômica. Também membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo em 2012 e membro titular da Academia Brasileira de Ciências também em 2012. Queria citar aqui também que o professor Vitor, como eu disse no início da minha fala, tinha militância social, ele tinha preocupação com a saúde da população, com a questão ambiental. Então, o professor Vitor era, muitas vezes, nas câmaras municipais do Estado afora, do país afora, embasava projetos de leis, requerimentos, estudos, comissões, e aqui em Campinas não foi diferente. E eu queria até citar uma passagem minha com o professor Vitor, eu que sou advogado, a minha primeira, e isso poucos sabem também, a minha primeira ação judicial em que eu assinei como advogado, em que eu escrevi, né, a ação, foi embasada também em estudos do professor Vitor Baranauskas, por conta que, na época, nós estávamos lutando pela não instalação de antenas, né, de celular, e a preocupação era que essas antenas, naquela época, especialmente dentro de bairros populosos, né, bairros residenciais, pudessem, de alguma forma, prejudicar a saúde das pessoas. E, com isso, embasando lá a nossa ação judicial com os estudos do professor Vitor, nós saímos vitoriosos e a antena de celular que estava sendo instalada teve que, na época, ser retirada, né, e ser colocada num local mais devido. Então, nesse sentido, eu também lembro, queria citar aqui também, que na questão dos presídios, né, o professor Vitor também apresentava soluções para que não houvesse aí formas, né, nos presídios, dentro dos presídios, tendo utilização de celular entre os presos, né, entre tantas outras coisas, tantas outras ações, estudos, iniciativas que o professor Vitor Baranauskas nos presenteou em vida, né. Queria dizer também que eu respeito, vamos dizer assim, a fé das pessoas, né, cada um tem a sua fé, né, a sua religião, mas eu queria dizer aqui com muita tranquilidade, né, para aqueles que compartilham da mesma fé que eu tenho certeza que, nesse momento, o professor Vitor está por aqui nos acompanhando, né, está por aqui nos honrando também espiritualmente com a sua presença e recebendo aqui esse diploma. Tenho certeza disso, né? A gente que essa semana, né, comemoramos, celebramos, né, o dia daqueles que já foram, né, para outra vida, e tenho certeza que, como o professor Vitor foi uma grande personalidade em vida, né, está lá agora, nesse momento, aí, na presença do nosso Deus, do nosso Criador. Então, nesse sentido, eu queria encerrar a minha fala, né, também cumprimentando aqui a presença de cada um de vocês. Queria dizer que cumprimentar aqueles que foram alunos, colegas de trabalho, professores, que nos deram aí a honra e o privilégio de estar aqui presentes na nossa Casa Legislativa, que é onde é a casa do povo, onde o povo escolhe os seus representantes, e aqui são votadas as leis, são aprovados os projetos apresentados tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura. Queria fazer também um cumprimento especial à Clarissa Loureiro, que é doutoranda e é orientanda, né, do nosso professor Vitor Baranauskas, que com certeza orientou muito bem em vida a Clarissa, que, para quem conhece, sabe aí, né, da sua dedicação no seu doutorado, nos seus estudos, sabe aí do quanto ela colabora, né, através das suas pesquisas para a universidade e para a sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.
a gente testemunha isso. Então, agradecer também a sua presença, Clarice, em seu nome, agradecer todos aqueles alunos, pessoas que, de certa forma, também tiveram aí o privilégio de poder estudar com o professor Vitor, sendo o seu orientador. Então, nesse sentido, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui, né, a presença dos nossos também colegas aqui de trabalho, aqui da Câmara, e vamos dando sequência aí à nossa homenagem. Muito obrigado e uma boa noite mais uma vez a todos. Anunciamos a presença de Paulo Oliveira, diretor da ADUNICAMP, Associação de Docentes da Unicamp. Neste momento, teremos a entrega do diploma de mérito Dr. José Emanuel Teixeira de Camargo a Vítor Baranauskas, em memória. O homenageado recebe o diploma pelos relevantes serviços prestados nas áreas de ciência e tecnologia no município de Campinas. Convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Maria Cecília Kalani Baranauskas para seus agradecimentos. Boa noite a todos. Eu cumprimento o senhor vereador Vinícius Gratti, propositor desta honraria, para o nosso Vítor Baranauskas, em memória, os demais vereadores desta casa, o senhor Rafa Zimbaldi, presidente desta Câmara, e os queridos amigos que estão aqui hoje, presentes. Quando informada pela Clarissa dos protocolos desta reunião solene, já fui logo informando a ela que não teria condições de discursar sobre o Vítor. Não por falta de assunto, porque histórias para contar eu teria muitas, né? Afinal, eu tive o privilégio de estar casada com ele por 32 anos. Mas faltam-me ainda condições emocionais mesmo para fazê-lo, sobretudo para fazê-lo de uma forma leve e bem-humorada, que ele sabia fazer muito bem. Então, vocês que conheceram o Vítor sabem muito bem disso. Ele sabia trazer leveza para situações tensas, especialmente, né, nas lutas e nas defesas dos princípios que ele tinha, né, e que compartilhava, inclusive, com o Vinícius, coisa que eu não sei fazer. Então, eu vou pedir desculpas a vocês sobre isso. Essa leveza dele não tirava do Vítor, entretanto, a profundidade com que ele via a ciência e a vida. Cientista genial que ele representa, teve seu reconhecimento dos pares, um currículo acadêmico extenso e substancial, era membro das academias principais brasileiras, né? Academia do Estado de São Paulo, Academia Brasileira de Ciências, como lembrado pelo Vinícius, além de outras academias no exterior. Mas, sobretudo, eu queria lembrar que ele sempre foi um cientista com um olhar neo-humanista, com um olhar pós-moderno para o mundo contemporâneo, para a busca de uma sociedade mais justa. Físico e engenheiro de formação,
mas, mesmo assim, ele sempre buscou a interdisciplinaridade na construção do conhecimento e no ensino, né, na orientação que ele dedicava aí aos colegas e aos alunos da Unicamp, orientados, hoje gente formada, né? Essa interdisciplinaridade do conhecimento em ciência e tecnologia e, acima de tudo, na transparência das ações dele. Especialmente o compromisso com a sociedade. Esse compromisso, para o Vitor, sempre marcou as escolhas dele na pesquisa. Desde o crescimento do diamante sintético a partir do álcool da cana-de-açúcar, né, muito brasileiro, até as pesquisas com o pessoal da medicina, da biologia, né, as pesquisas sobre materiais e processos de nanotecnologia em aplicações da área médica. Então, isso era um pouco a cara do Vitor, né? Ele não era o físico ou engenheiro, ele buscava essa relação entre disciplinas e sabia muito bem fazer uso disso, e de uma forma sempre pensando no bem maior, pensando na pessoa humana. Sobretudo, ele fazia chegar na linguagem do cidadão os impactos da ciência e do uso das tecnologias emergentes, como a gente vê poucas vezes acontecer. E como foi o caso, por exemplo, dos estudos sobre a radiação eletromagnética e as antenas. Então, ele era voltado para o seu tempo e voltado principalmente para a vida do planeta, a vida da pessoa na sociedade. Dessa maneira, eu não prometi, não estou fazendo um discurso aqui, já quero encerrar, quero apenas agradecer ao vereador, o Dr. Vinícius Gratti, o reconhecimento e a honraria, a memória do Vitor nesse momento, nessa solenidade onde estamos presentes. Aos amigos, especialmente, eu quero compartilhar que compartilham aqui a nossa reunião. Quero agradecer de coração, eu tenho certeza que ele estaria muito feliz de vê-los aqui. E, finalmente, eu agradeço, desculpem, pessoalmente, mas também em nome da nossa filha, que não está aqui, mas provavelmente está nos assistindo lá de Boston. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Convidamos agora à tribuna, para sua homenagem, o professor doutor Luiz Carlos Kretli. Boa noite a todos. É com o máximo prazer que eu vou relatar alguns episódios do meu contato, e é uma versão muito pessoal, do grande amigo Vitor Baranauskas. Eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do presidente Rafa Zimbaldi, e ao vereador pela essa magnífica iniciativa, o vereador Vinícius Gratti, a homenagem ao professor Vitor Baranauskas. Muito obrigado, vereador. Eu vou me permitir ler para ser mais objetivo. Minha fala aqui serve de registro e homenageio sua família na pessoa da professora Cecília Baranauskas e sua filha Cibele. Situação essa inusitada que é uma homenagem em memória. Conheci o Vitor em meados dos anos 70, mais exatamente em 1976. Alguns colegas e eu viemos de Brasília, da UNB, atraído pela perspectiva de uma área de trabalho em microeletrônica, comandada pelo professor Mamana, aqui presente, e a professora Alaide. Era o ano de 1974 e iniciávamos o mestrado na área de eletrônica.
O laboratório era o LED, Laboratório de Eletrônica e Dispositivos, hoje CCS, na Unicamp. O Vitor iniciou seus trabalhos na Unicamp como estagiário em 1976, oriundo da Escola Politécnica da USP. Não sei se consigo estabelecer uma ordem cronológica dos fatos, mas tenho essas lembranças positivas do Vitor. Lembro-me bem da formação de um grupo de estudos de mecânica quântica, logo no início da pós-graduação de alunos de Física e Engenharia Elétrica. Nesse grupo, onde o Vitor sempre teve participação ativa, estudávamos a física quântica na visão da formulação de Paul Dirac, famoso físico, mas engenheiro elétrico de formação. E, nesse sentido, eu, como campineiro, observava com entusiasmo como meus colegas de outras cidades do Estado adotaram Campinas como sua cidade. Esse, em especial, o Vitor Baranauskas. Era muito notório seu talento e vocação para a área experimental. Foi nesses anos que o Vitor iniciou seus trabalhos de pesquisa em microeletrônica. Nos anos seguintes, com sua graduação completa, ele começou seus trabalhos com purificação do silício, fazendo toda a montagem uma verdadeira usina química de purificação. Ainda, desenvolveu lasers de CO2. Uma de suas características era seu talento para o design das montagens e equipamentos mecânicos, produzindo de forma profissional os desenhos com todos os detalhes de fabricação. Ele tinha essa capacidade única entre os vários alunos de mestrado e doutorado que atuavam no LED, hoje CCS. Lembro-me de sua habilidade em propor uma máquina de geração de raio-x para litografia, gravação de circuitos integrados. Tratava-se de um mini síncrotron portátil, um síncrotron de mesa. Foi pioneiro no desenvolvimento de diamantes industriais, desenvolvendo filmes DLC, Diamond Like Carbon, sempre escudado pelos seus pesquisadores Alfredo e Helder. Organizou um dos primeiros congressos e workshop em nanotecnologia no Brasil, mas de caráter internacional. Aqui cabe um pequeno intervalo para uma faceta que sempre foi enigmática para mim. Era o seu discreto posicionamento político, quando, nas décadas de 70, 80, era patente a polarização e o patrulhamento político dentro das universidades. Acredito que, por sua origem de família migrante da Lituânia, ex-república da União Soviética, estaria esclarecido sua posição, mas sabia das suas fortes preocupações com as questões do meio ambiente. Foi candidato a reitor numa época de grande agitação na comunidade universitária. Uma de suas características como pesquisador e cientista era o questionamento constante sobre temas como relatividade geral e restrita, e também a mecânica quântica. Destaco sua atenção que dava à experiência de Michelson Morley e o questionamento sobre a existência do éter. E Vitor chegou a vislumbrar, minha suposição, a existência da matéria escura. É possível que ele tenha deixado algumas notas sobre o assunto. Fizemos poucas discussões sobre o tema e vejo que o Vitor estava no caminho correto. Este mês de outubro passado, tivemos a publicação de um paper que físicos franceses, espanhóis, alemães e do Reino Unido tentam propor a solução de 5 problemas cruciais da física, entre eles a matéria escura, que representa 84% da massa do universo. A partícula candidata a esse seria o Axion, havendo controvérsias, é claro, sobre essa questão. Mas acredito que o Vitor, pelo menos uma década atrás, tenha uma certa percepção desse mundo quântico estranho. Nossa amizade foi fortalecida até por um posicionamento antagônico, com relação à influência da radiação de radiofrequência e micro-ondas nos tecidos vivos. Acredito que, motivado pela tragédia pessoal da perda do seu filho, Vitor teve uma forte convicção dos malefícios da radiação eletromagnética no corpo humano.
escreveu até um pequeno livro sobre o assunto. Vitor sempre pesquisou e afirmou sua convicção da possibilidade de micro-ondas ter propriedades ionizantes. Essa é uma polêmica que hoje, entendo, resolvida, e não há nem fortes indícios de que essa radiação produza câncer, nem há fortes indícios que ela não causa câncer. Nesse campo, ficamos em lado oposto, mas sempre discutimos de maneira fraterna e respeitosa. Voltando às suas pesquisas de caráter multidisciplinar, as pesquisas em diamantes e DLC foram realizadas em cooperação com a Faculdade de Ciências Médicas para o uso desses materiais em próteses. Em nanomedicina, fez pesquisas na aplicação de nanopartículas sintetizadas no laboratório de nanotubos de carbono, óxido de grafeno, grafeno e óxido de grafeno reduzido, para aplicação em tumores cancerígenos, em pulmão e bexiga, visando a redução desses tumores. Pesquisou também a passagem dessas nanopartículas pela barreira hematoencefálica para, num futuro próximo, permitir a drug delivery para estruturas cerebrais. Nesse sentido, o Vitor teve uma forte cooperação e interdisciplinaridade entre engenharia elétrica, institutos de biologia, química e a Faculdade de Ciências Médicas, a FCM da Unicamp. Um acidente banal, um tropeço seguido de uma queda, provocou um agravamento da sua saúde e, para os que acompanharam a sua hospitalização, teve um desfecho o mais inesperado, interrompendo de forma prematura sua brilhante trajetória. Até hoje, eu, e acredito outros colegas nossos, ainda se ressentem da privação das discussões iniciadas e da troca de ideias e até mesmo de como compartilhávamos seu orgulho de ter a Cibele em Harvard. Destaco assim, e finalmente, a grande vocação do Vitor para a vida acadêmica, sua dedicação e capacidade de trabalho em prol da ciência e tecnologia, tanto nacional como internacionalmente. Não é comum amigos trocarem elogios, mas o fiz em algumas oportunidades e gostaria de tê-los feito mais intensamente e pessoalmente. Esta homenagem que faço ao Vitor é bem pessoal, mas acredito que é partilhada por muitos de seus ex-alunos, colegas da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação e da Unicamp, que tiveram, com a sua convivência, uma forte inspiração para o trabalho experimental e intelectual na pesquisa. Esse é o legado do Vitor para a comunidade científica vocacionada para a pesquisa. Muito obrigado. Os aplausos é para o Vitor. Se o Vinícius me permitir, eu vou ler uma mensagem do diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica sobre a homenagem ao Vitor. Mensagem do diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica, é o professor João Marcos Romano. A Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, FEC, da Unicamp, completará em breve 50 anos, tendo como referência o início do curso de Engenharia Elétrica em 1967. É uma história de sucesso e, sobretudo, de serviços prestados à ciência e à educação brasileiras. História escrita a múltiplas mãos, dada a diversidade dos professores, alunos e funcionários que construíram a nossa escola. Alguns desses pioneiros não poderão estar presentes em nossas próximas celebrações, e, dentre eles, destaca-se a figura do nosso querido colega e amigo, o professor Vitor Baranowski. Vitor foi uma figura maior da comunidade brasileira, de ciências e da academia em ciências para engenharia, mais especificamente nas áreas de microeletrônica e nanotecnologia. Membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Vitor também se destacou por uma atuação extremamente interdisciplinar, interessando-se e orientando trabalhos em temas tais como interação da radiação eletromagnética com sistemas biológicos, tecnologia do diamante e nanopartículas, desenvolvimento de próteses ósseas e de cartilagem com polímeros misturados em nanopartículas, sensores de silícios porosos e óxidos transparentes, microscopia de tunelamento e força atômica.
Além do reconhecimento do brilho científico, Vítor Baranowska teve participação intensa na vida acadêmica. Foi candidato a reitor da Unicamp, atuou fortemente em sociedades científicas, nacionais e internacionais, fóruns em que sempre tinha a contribuir com sua inteligência incisiva e, até certo ponto, provocadora, mas sempre conduzida por uma generosidade e honestidade de propósitos. Algumas vezes pude desfrutar de conversas mais longas com Vítor e perceber o grande coração que comandava sua astúcia de argumentos e seu senso de humor. Em nome da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, agradeço profundamente, na pessoa do vereador Vinícius Gratti, a homenagem que a Câmara Municipal de Campinas presta ao professor Vítor e, por meio dele, à nossa faculdade. Lamento não estar presente, mas aqui, do outro lado do mundo, coloco o coração nessa cerimônia e, particularmente, ao lado de nossa colega Cecília Baranauskas, professora de grande prestígio de nossa Unicamp e admirável esposa de Vítor. Que a cerimônia de hoje seja não só de saudades, mas, sobretudo, de alegria, pois não é sempre que temos uma oportunidade como essa de celebrar a vida de um grande cientista e um grande brasileiro. Obrigado. Convidamos agora à tribuna para ler um texto de autoria de Alfredo Peter Levitz, colega de trabalho e amigo do nosso homenageado, a senhora Clarissa Lima Loureiro, orientanda de doutorado do professor Vítor Baranauskas, que, na sequência, fará também sua homenagem. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. O vereador Vinícius Gratti, que é presidente da mesa, a professora Cecília Baranauskas e o professor Kretley. O texto do Alfredo Peter Levitz, que trabalhou muito tempo com o professor Vítor Baranauskas. Tive a oportunidade de trabalhar no grupo de pesquisas encabeçado pelo professor Vítor Baranauskas por muitos anos. Alegro-me muito pelo merecido reconhecimento hoje prestado ao professor Vítor, ainda que concedido em memória. Pessoa de personalidade singular, possuidor de memória enciclopédica, tinha frentes de pesquisa em largo espectro de áreas distintas, antevia linhas de pesquisa a serem seguidas, e sonhava com possíveis descobertas que poderiam advir. Um dos tópicos que o fascinavam, ultimamente, era a teoria da relatividade de Einstein, que se referia adequadamente apenas a certas condições específicas, mas que a teoria geral ainda estaria para ser descoberta. Sabia advertir os estudantes que deveriam produzir mais do que o faziam, e tinha um coração de mãe para com os que estavam passando por situações difíceis na vida. Para todas as pessoas, desde o auxiliar de limpeza até os colegas professores, tinha sempre uma palavra de humor surpreendente. Nas vésperas de viagens para participar de conferências internacionais, reunia seu grupo de pesquisa, onde, entre os assuntos tratados, solicitava que alguém dissesse algo de natureza espiritual. Durante seus últimos dias de vida, pronunciou repetidas vezes a frase: Deus é onipresente e onipotente. Tenhamos nós, indistintivamente, da área de nossa atuação, o exemplo de dedicação do professor Vítor Baranauskas, na busca por novas descobertas, quer sejam em benefício da área tecnológica, ou na área política, ou médica, ou social. Muito obrigado, Alfredo Peter Levitz. Em relação a mim e a orientação, né, que ele me deu, eu recebi um presente, né, de ser orientada por ele,
E é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci, porque, como todos falaram, ele tinha essa capacidade de dar leveza, como a professora falou, e ele trazia sempre um sorriso, independente da situação. Quem conviveu com ele, acho que aprendeu realmente a ter o exemplo de força, de alegria, de bom humor e das mais diversas áreas de pesquisas, das mais complicadas possíveis, né, do conhecimento. Ele ousava, né, talvez até prever o futuro. E tem 3 coisas que eu admiro fortemente nele, que é essa parte de levar a ciência e tecnologia para a sociedade, a capacidade de se preocupar com as outras pessoas, né? Na vida acadêmica, a gente é um grupo muito restrito ainda no Brasil e no mundo. A gente lida com as melhores e mais novas tecnologias, mas são poucos os professores e pesquisadores que realmente se preocupam em solucionar problemas para toda a sociedade. E ter essa generosidade de possuir um conhecimento incrível e passar esse conhecimento para a sociedade é algo único, realmente nobre e raro. Quando eu fui fazer o doutorado com o professor Vitor, são realmente algumas coisas que são desafiantes, né? Porque ele era da área de eletromagnetismo, e são poucos dessa área, porque realmente não é nada fácil. O professor Crétilo também é da área. Ele também trabalhava com nanopartículas e nanotecnologia, que é algo ainda hoje muito novo, né? E ainda mais com a interação né, de todas essas áreas juntas, com a interação da matéria. Matéria, a gente fala sistemas biológicos, né? O professor Vitor, ele conseguia unir pessoas das mais variadas áreas. Aqui na plateia, eu tenho certeza que a gente tem mais de 5 áreas diferentes e profissionais diferentes. Da educação, da computação, da engenharia elétrica, da biologia e da medicina, pelo menos. Entre outras áreas. E também é muito raro um pesquisador que saia do seu meio acadêmico e vá também mexer um pouco com a parte política, né, da sociedade. O professor Vitor, ele, entre seus estudos, né, ele foi a vários debates, tanto aqui em Campinas como em várias cidades do Brasil, não só no estado de São Paulo. E o embasamento dele, quer dizer, os estudos dele serviu de embasamento para muitos debates que tiveram nessa área de interação entre as ondas eletromagnéticas e a matéria. No meu doutorado, foram 3 coisas também bem desafiantes, né, que eu resolvi trabalhar e que o professor me deu muita força, que é trabalhar com ondas eletromagnéticas, nanopartículas, né, na nanotecnologia de forma geral, e neurônios, né? São 3 coisas bem desafiantes nesse mundo e eu não tinha certeza se eu conseguiria. E ele sempre me incentivava e me dava essa força, do jeito brincalhão que ele sempre foi, né? E aquele jeito brincalhão dele é como se a gente estivesse aprendendo, se divertindo, né? Ele realmente deixava as coisas ser possíveis, né? Tornava as coisas possíveis. E, em certa fase do meu doutorado, eu precisei ir nos Estados Unidos para poder fazer alguns experimentos que eu não conseguiria aqui no Brasil. E eu tinha receio de perguntar isso a ele, porque, às vezes, alguns orientadores, eles abraçam muito seus orientandos e, às vezes, eles não deixam o pessoal partir. E eu fiquei um pouco receosa, mas falei para ele. E aí foi uma surpresa, porque ele me incentivou muito mais, sabe? Tudo que ele pôde fazer para facilitar, né, ele fez. Tudo que ele pôde fazer para crescer, para eu aprender um pouco mais e conseguir novos experimentos, né, ele fez. E
e eu agradeço demais, né? Também tinha outra área que eu gosto muito, que é a parte de divulgação de ciência e tecnologia e de incentivar as mulheres nas áreas tecnológicas, né? As mulheres que gostam muito de ajudar as outras pessoas, né? E não sabem que dá para fazer isso através da tecnologia também, né? Então, eu também me preocupo com essa parte e fiquei receosa também de falar para o professor que tinha sido convidada a ser presidente das Mulheres da Tecnologia da América Latina, né? Pelo I3E e pelo WI, que é Women in Engineering. E eu só iria aceitar esse convite se o professor me deixasse, né? E aí eu falei para ele, e normalmente alguns professores iam dizer que seria uma perda de tempo, e realmente a gente perde um pouco mesmo, sabe? Mas como é uma causa muito nobre, que é de levar o nosso conhecimento para outras pessoas, ele foi também nobre o suficiente para vibrar comigo, né? E torcer, e daí em diante ele me chamava de presidente das mulheres da engenharia. E, numa dessas ocasiões da nossa reunião, eu convidei a professora Cecília Baranauskas para fazer uma palestra para a gente, né? Nesse dia, foi a última reunião que a gente fez. E a última reunião dele foi comigo, né? Para convidar a professora Cecília Baranauskas para fazer parte da nossa palestra. E ele falou assim, liga para ela agora. Eu falei, não, professor, não vou ligar, né? Pode ser que ela tenha outros compromissos, pode ser que ela não aceite por telefone, fica mais difícil de falar assim. Ele falou, não, vamos ligar agora. E aí ele ligou para a professora Cecília, e ela tinha 1000 compromissos no dia. Mas ela aceitou, né? E aí, quando ela aceitou que deu certo, ela ia dar a palestra, né? E vários colegas. A professora Cecília é super famosa na Unicamp, né? Ela é estrela lá. E aí a gente vibrou, e o professor segurou na minha mão, e a gente começou a pular no meio do laboratório. Porque ele estava muito feliz, né? Ele falava muito bem da professora Cecília. Ia dar certo a minha pesquisa fora do Brasil e ia dar certo também de fazer a palestra com a professora Cecília antes, né? E aí eu ia conseguir unir esses dois mundos. Daí, a gente terminou a reunião super feliz. E eu perguntei, professor, o senhor quer que eu lhe acompanhe até lá fora? Ele falou, não precisa. E aí ele teve um acidente. A gente pensa 1000 vezes o que se poderia ter feito para evitar. E eu me culpei muito porque eu achei que se eu fosse com ele lá fora, eu ia conseguir segurar. Mas, às vezes, era para ele ser uma estrela, né? Que ele está divulgando a ciência lá de cima. Para todos, né? Ele cumpriu muito bem o papel dele aqui no mundo, não só pelo conhecimento de ciência e tecnologia, mas pela parte muito humana e muito generoso que ele era. Ímpar. De trazer um sorriso em todas as situações. Tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele ia conseguir também arrancar um sorriso da gente nesse momento. Então, eu tenho muito a agradecer, eu peço desculpas porque eu não consegui conter a emoção. Mas para quem conviveu com ele, realmente teve um presente e vai ter um exemplo de vida para sempre.
Nesse momento, faremos a entrega de flores à senhora Maria Cecília Kalani Baranauskas, em homenagem ao nosso agraciado de hoje. A entrega será feita por Clarissa Lima Loureiro. Agradeço aí as palavras, né, da Clarissa, a homenagem aqui à professora Maria Cecília, momento muito emocionante aqui da nossa solenidade. Eu gostaria de, nesse momento, abrir a palavra, se alguém quiser fazer aí algum pronunciamento aí em relação ao professor Vitor. Então, a palavra está aberta aí da nossa tribuna. Que a gente pediria apenas que, ao usar a tribuna, fique à vontade, apenas se identifique, né, com o nome, para que a TV Câmara possa fazer aí a... Por gentileza, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu não imaginei que eu levantei hoje de manhã e estaria aqui, num lugar tão importante como este. Boa noite a todos. Meu nome é Elaine Conceição de Oliveira. Eu sou pesquisadora colaboradora voluntária na Unicamp. Sou parte do grupo da professora doutora Leonilda Maria Barbosa dos Santos, também livre docente da Unicamp. E eu estou aqui representando o nosso grupo de pesquisa em agradecimento a toda a contribuição que o Dr. Vitor Baranauska proporcionou, nos inserindo, né, no universo que nós não conhecíamos, não é? Era muito difícil os engenheiros conversarem com os biólogos. E nas reuniões era muito divertido, porque nós íamos à reunião, apresentávamos toda a resposta imunológica em relação aos nanotubos de carbono, e ele sempre perguntava, e a célula comeu ou não comeu? Não é? Então, ele resumia tudo. Não é? Então, nós ficávamos um tempão explicando todo o mecanismo imunológico. E eu gostaria também de citar esse bom humor, essa generosidade que o Dr. Vitor sempre demonstrava, uma capacidade ímpar de escrever, de fazer com que as pessoas que trabalhavam com ele se sentissem importantes, né? E capazes, não é? Como ele sempre se demonstrava. E também trazer aqui a humildade que o Dr. Vitor sempre tinha em receber qualquer pessoa, né, e compartilhar do seu conhecimento. Então, ele saía de casa e ele ia até a Unicamp, né? Eu, uma pesquisadora colaboradora voluntária na Unicamp, não sou docente da instituição, sou docente da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. E, juntamente com a professora doutora Leonilda, ele impulsionou, né, e serviu de exemplo para que eu pudesse estudar cada vez mais a nanotecnologia aplicada a estudos do câncer, né? Estamos prosseguindo as pesquisas ainda. E cada vez que nós
temos que analisar um resultado. Nós lembramos, né, do quanto ele gostaria de estar com a gente, revendo aqueles resultados e vendo todos os avanços, ou às vezes os fracassos que nós observamos, e estamos vendo, né, na inserção de uma tecnologia tão nova, né, no mundo de hoje. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de representar o grupo da professora doutora Leonilda, que ela está em Goiás, numa conferência, e não pôde estar aqui, mas nós queríamos agradecer de coração, né, a professora Cecília, pelo carinho, né, e nos receber, né, ao vereador Vinícius Gratti pela solenidade, eu acho que muito merecido, não é? E nós estamos muito felizes em poder estar aqui e prestar essa homenagem ao professor Dr. Vítor Baranowska. Boa noite. A palavra continua aberta, caso alguém queira fazer uso na tribuna. Nesse momento, então, a palavra é devolvida ao vereador Vinícius Gratti para declarar encerrada esta reunião solene. Bem, então, mais uma vez, né, agradecer a presença de cada uma de vocês aqui, no nosso plenário da Câmara Municipal de Campinas. Aqueles que usaram a tribuna o fizeram muito bem ao se referirem, né, ao professor Vítor Baranowska como professor brasileiro, genial, né, palavras que realmente o definiam, né? Então, para mim, é uma grande emoção poder estar aqui essa noite, presidindo essa sessão solene, em nome do presidente da Câmara, o qual eu agradeço. E, por fim, então, mais uma vez agradecer os meus colegas aqui, da mesa dos trabalhos, a professora doutora Maria Cecília Kalani Baranauskas, e ao professor doutor também Luiz Carlos Kretli, que me ajudaram aqui nessa solenidade, em homenagem, em memória ao professor Vítor Baranauskas, professor doutor Vítor Baranauskas, com o diploma de mérito Dr. José Emanuel Teixeira de Camargo. Então, muito obrigado. Também agradecer aqui a Clarissa Loureiro, a pesquisadora nossa, que também utilizou aqui a tribuna, aos colegas aqui que trabalham pela TV Câmara, pelo cerimonial da Câmara, que fazem aí todo o funcionamento aqui da nossa casa. Muito obrigado também a todos vocês. Então, eu declaro encerrada essa presente sessão solene. Desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigado. TV Câmara Campinas.